Quais são os benefícios de treinar karatê? Será que essa arte marcial é apenas ataque e defesa ou tem uma filosofia por detrás? Essa e outras questões foram o que nós discutimos no nosso primeiro quadro de conversas com o Sensei Leandro. Então vou deixar aqui um resumo para você acompanhar. Deixarei também um card aqui para você acompanhar na íntegra essa conversa. Vale a pena. E no fim desse vídeo, eu deixarei um gostinho da conversa de amanhã, que é profissão programador, no qual nós debatemos o que é programação, quais são as funções de um programador. Então, sem mais delongas, fique com o conteúdo de hoje. Fala aí pessoa, tudo bem? Sejam bem-vindos a Entreter e Conhecer, eu sou o André Gussi e hoje daremos estreia a um quadro novo no canal que é Conversas, no qual, como já anunciado, trarei pessoas para dialogarmos sobre assuntos diversos. E eu tenho a honra de estrear esse quadro com o Sensei Leandro, com o tema Karatê para quê? Vamos pedir para o Sensei se apresentar aqui, então quem é você, Leandro? Seja bem-vindo. Primeiramente agradeço o seu convite. Agradeço a todos que estão aí nos acompanhando, assistindo. Meu nome é Leandro Silva, mais conhecido como Sensei Leandro. Tricampeão brasileiro, diga-se de passagem. Eu sou o instrutor-chefe do Instituto de Karatê Rebikai. Agora, pouco tempo, há 3 dias atrás, me consagrei tricampeão nacional. Fui campeão em 2017, brasileiro individual. 2018 eu fui em equipe e esse ano eu fui no Campeonato Nacional de Karatê campeão individual. Chefe comitê, né? Chefe comitê. Parabéns. Eu tenho um bronze também do ano 2018 em Catar e tenho um chefe comitê do Mundialito também em 2018. Mundialito também? Mundialito. É novidade. Disputaram 26 países e a gente se consagrou medalha de bronze. Tá certo, então. E como o Karatê entrou assim na sua vida? O que é o Karatê assim pra você? O Karatê na minha vida foi uma história interessante que era algo que eu nem imaginava em estar fazendo. Eu tinha de 7 para 8 anos, só que aí na escola eu comecei a sofrer bullying. Tinha uma galerinha lá que, eu não sei se de repente, como eu como criança, se eu havia necessidade de fazer parte dessa galera, e eles meio que se fecham e aí a gente começa a sofrer bullying. Na época nem se falava bullying, na época ninguém nem dava atenção para isso. Mas a minha família se preocupou e me colocou para treinar karatê para que eu pudesse me defender. E foi um detalhe interessante, que nesse momento a gente descobriu que a grande defesa deveria ser contra a mim mesmo, a minha pessoa, o Leandro criança. Eu tinha que entender que ele era uma pessoa que tinha que aprender a se completar. Não precisava de chamar atenção, de tanta atenção. E foi onde o Karatê começou a construir a pessoa que mais para frente se tornou amigo de todo mundo, não precisou usar ele como forma agressiva, pelo contrário, foi moldando o nosso caráter, que esse é um dos princípios do Karatê. E graças a Deus estamos aí há 35 anos nessa caminhada. Então 35 anos de Karatê? 35 anos de Karatê. Muito bem. E é interessante que a questão do bullying, muita gente vai para uma arte marcial porque sofre bullying para aprender a se defender. E tem um ponto que eu achei legal na sua fala, eu aprendi que, como é que o senhor disse, que não precisava disso tudo. Muita gente fala, vou entrar no Karatê para cair na porrada e todo mundo vai me respeitar, mas o processo é inverso. Uma fala do senhor que me conheci, puxa mais esse assunto aqui, que eu achei interessante. Foi interessante mesmo, porque a princípio, quando eu comecei a treinar Karatê, a primeira ideia minha era essa. Agora eu vou poder sair dando porrada em todo mundo. O cara falar besteira no meu ouvido, vai tomar porrada. E a partir do tempo que eu fui praticando o Karatê, eu fui aprendendo, em questão de pouco tempo, coisa de 2 semanas, 1 mês, 2 meses, eu fui aprendendo a gostar de mim mesmo, estar bem comigo mesmo, sabe? Eu fui descobrindo que eu não havia necessidade de sair batendo nas pessoas. O Karatê, ele me trouxe um conhecimento e um aprendizado de vencer uma luta sem precisar lutar, tá? Então eu percebi que o maior adversário era eu mesmo, sabe? O sentimento de você querer estar com alguém, isso daí é ruim. O Karatê, ele te coloca numa condição que você descobre que você depende só de você mesmo para você ser feliz, para você ser alguém, sabe? A gente consegue, até uma criança, uma simples criança, estudante, uma criança brincando, ela pode ser alguém especial para ela, para a vida dela, para a família dela. E quando você se descobre, quando você descobre que você pode fazer, você pode ser especial na sua vida,
você começa a emanar essa energia positiva e as pessoas começam a te notar. Entendeu? Você não precisa fazer para ser notado, você é notado naturalmente. Interessante. E ao invés de eu ter que dar porrada em pessoas, vamos colocar dessa forma, a atividade que eu fazia, os eventos que eu participava, começou a chamar elas para o meu ciclo de amizade. E de uma forma que quando eu estava no segundo grau, inclusive, deu 6 meses, 8 meses que eu estava na escola, eu já dava aula de karatê na escola, metade da minha sala de aula treinava comigo. Quase metade dos alunos da escola eram alunos meus. Pra você ter uma ideia como fazia tão bem, me fez tão bem, até para passar pela fase da adolescência, que outras pessoas descobriram o que é que tem de tão interessante que a gente precisa aprender. E eu acabei ensinando, na época, por 2 anos no colégio que eu estudava. Mas, fala aqui um pouco para o público o que é mesmo. Então, o Karatê hoje é uma ferramenta, é um meio de vida, é uma filosofia de vida no qual vai te trazer uma paz interior, uma tranquilidade no seu modo de agir, forma caráter, cria pessoas para o mundo, tá? Como eu disse agora há pouco, se você não tomar cuidado, como é que vai ser formado esse caráter? Por isso que até o papai e a mamãe tem que prestar atenção onde coloca uma criança, procura ser um ambiente familiar, tá? Ensina a pessoa a ser uma pessoa se esforçando para poder melhorar cada dia mais, que é como um dos nossos slogans, o que eu posso fazer para ser melhor do que ontem? Como eu faço para ir dormir melhor do que eu acordei hoje? A Karatê, você começa a criar esse intuito desse esforço, né? Algo que está quase sumido nos dias de hoje, né? Está quase extinto. Aprende a respeitar pessoas, e pessoas no geral. O mais velho, o mais novo, o menor, o maior, o homem, a mulher, né? O Karatê que ele tem esse espírito de respeitar acima de tudo, né? E o que é o mais importante, a contenção do espírito de agressão. Nosso próprio Dojokun praticamente está esses 5 lemas, e eu acho que a agressividade ela já vem da naturalidade do ser humano. E quando a gente aprende a controlar isso, não só a nossa vida, como quem está ao nosso redor, se torna algo mais agradável, algo mais atrativo, uma pessoa mais inteligente, né? Inclusive até 2 coisas que eu acho que anda completamente lado ao contrário, a agressão da inteligência. E quando a pessoa se torna uma pessoa agressiva, ela deixou de ser inteligente há muito tempo. Uma pessoa inteligente, ela sabe que não há necessidade da agressividade. E por mais que as pessoas pensam, você faz karatê para bater em quem? Nunca foi para bater em ninguém. Já foi abordado. E o segundo, o senhor repetiu um nome várias vezes, que é Funakoshi, né? Funakoshi Sensei. Então, quem seria ele? Qual a importância dele? Jinshin Funakoshi foi o criador do estilo de karatê no qual nós praticamos, que alguns dizem até que é o karatê moderno, que é o estilo Shotokan de karatê. E interessante que ele treinava o karatê em Okinawa, numa época que não poderia se treinar arte marcial nenhuma, e com o decorrer do tempo ele recebeu um convite do imperador do Japão para ir apresentar o karatê lá, né? Resumindo toda a conversa, né? Sim, senão nós vamos passar a noite aqui. Aí precisaria de um vídeo específico. Só específico. Mas fica o convite aqui, fazer um vídeo sobre a história do karatê. Seria legal, seria muito bom. É específico mesmo. Para a gente poder explicar melhor. E lá, ele até fez amizade com o Jigoro Kano, que foi o pai do judô moderno também, que ele criou bastante detalhes no judô que a gente conhece hoje, né? Fizeram uma amizade muito grande, ele acabou ficando por lá mesmo e criou a escola Shotokan. Criou a escola Shotokan, que é o caminho que a gente segue hoje, e está vivo em memória com a gente até hoje, porque nós que seguimos a escola Shotokan, seguimos a tradição à risca. Vários detalhes que ele iniciou ainda se segue através do Budô, por exemplo, nós acabamos de falar da filosofia do Karatê, que nunca pode morrer. Se essa filosofia, se Funakoshi Sensei for esquecido, se o Budô for esquecido, o Karatê pode mudar o nome, que não vai mais ser Karatê. Só que no século XXI, mas para que treinar Karatê? A pergunta inicial do próprio título do vídeo. É interessante. Por que em 2019 uma pessoa treinaria Karatê? O que isso agregaria a ela? É uma pergunta muito interessante isso daí, porque hoje ela tem um mundo vasto, né? As ideias são centenas, inúmeras, pode-se dizer
infinitas possibilidades no karatê hoje. Como você mesmo falou, a gente lê história, a gente vê, você como professor de história Sim. deve conhecer, que a arte, o karatê Shotokan, ele descende de artes marciais, do Todê, do Te, que já vinha com origem, que passou pela China, pela Índia. Se você ir buscando mesmo a história da arte marcial, quando ela foi inventada, primeiro se havia a necessidade de alguém que fosse levar um pergaminho de ponto A ao B, naquele tempo, que era tudo papiro, era sacrifício, não era e-mail que mandava. MSS, WhatsApp. Não era tão fácil até assim. Até e-mail tá ficando ultrapassado. Até o e-mail já está ultrapassado, né? Pra você ver. Então, não tinha WhatsApp na época, né? Precisava se percorrer longos caminhos. E no meio do caminho sempre tinha os mau elementos. O mau elemento não começou hoje, né? Não é da década de 80, 90, isso daí já vem de milhares de anos atrás. Então se houve a necessidade de se praticar algo, de se inventar algo para poder se defender desses tipos de pessoa. Mais para frente descobriu-se que a atividade em grupo, segundo leitura que a gente pesquisa por aí, a atividade em grupo deixava o corpo dos monges, por exemplo, budistas, em melhores condições para eles meditarem, para eles tentar a busca do nirvana, né? Que eu acho que era o ápice da concentração ali. Então o treinamento em grupo veio trazer essa qualidade de vida para eles. Então você vê que já desde aquela época começou a se praticar a arte marcial, que era algo de guerra, para a melhora da qualidade física. O tempo veio passando, chegando lá na década de 1800, ainda se usava muito o karatê para poder se manter vivo. A gente lê várias histórias que tinha um líder treinando uma cidade, uma vila, e esse líder, todo mundo trabalhava ali durante o dia, no pôr do sol, durante a noite, ele juntava aquela quantidade de pessoas e treinava essas pessoas. Essas pessoas treinavam arduamente, até exaustão, porque eles não sabiam se amanhã seria o dia de um saque de malfeitores e que mataria ele, a família dele, sabe-se lá o que aconteceria com a colheita, né? Se não matasse, morreria de fome depois, ou de necessidades. Então treinava-se de uma forma tão grande naquela época, tão intensa, que era para poder proteger aquilo que eles tinham, bem maior talvez que seja até a própria família. Com a vinda do Funakoshi Sensei, segundo leituras, um cara de extrema apego a, como é que eu posso dizer assim, a religiosidade, ele construiu um karatê, mudando até alguns nomes de alguns katas, ele construiu um karatê que construísse pessoas e não destruísse. E foi aonde ele envolveu esse treinamento que nós conhecemos na parte hoje. Crianças, poderia ser para crianças, poderia ser para mulheres, para o gordinho, para o magrinho, para o altinho, para o baixinho, independente de quem fosse. E isso foi espalhando, isso foi se divulgando. No mundo de hoje, que a gente tem uma estrutura bélica totalmente avançada, né? Se dizer o termo arte marcial, que é a arte da guerra, né? O karatê é uma arte marcial? É uma arte marcial. Ele é usado para arte marcial? Aí eu digo para você, 99,9% que não. E parte disso. O interessante é que você chega dentro de um dojo com um motivo hoje, com uma ideia. Na maioria das vezes, alguém está sofrendo bullying e precisa se defender. Na maioria das vezes, o médico pôs um revólver na cabeça da pessoa, porque a pessoa ela é totalmente sedentária, né? Você que está aí totalmente sedentário, precisando praticar atividade física, não espera um médico chegar para você e falar assim, você vai fazer atividade física, ou você já prefere que eu assine seu atestado de óbito por causa da gordurinha no fígado, do excesso de colesterol, da sua diabetes, que cada vez mais novos as pessoas estão ficando com essas doenças, né? Isso era para, desculpa o termo, né, mas era doença de pessoas idosas, até a diabetes. E hoje a gente vê crianças com 8, 9, 10 anos com problema de diabetes, pré-diabetes. Então, é mágica mesmo que faz no campeonato.
você vê um monte de crianças, 70% é criança no campeonato, né? Por aí. E eles ficam cerca de 1 hora sentados, esperando, vendo pronunciamento, fazendo aquelas coisas. E eu, como professor, dentro de uma escola, assim, ver 1 hora, um monte de crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos e adolescentes também, sentados, esperando, sem fazer nada, sem estar impaciente, isso daí é mágico, entendeu? Foi comentado, inclusive, no campeonato que a gente foi agora, dia 13 e dia 14, né? No Campeonato Nacional da Interestilos, que já começa daí a diferença de um karateca para as pessoas normais, vamos colocar dessa forma, a disciplina, a forma que a pessoa se coloca esperando o seu comando. Isso é karatê, sabe? É o respeitar acima de tudo. Isso daí é incrível, né? Você começa a aprender através do osso, né? Dentro do dojo da forma respeitosa, do pai ou a mãe ouvir, e você, né? Às vezes sim, até senhor. Fala osso, né? Osso, sim, senhor. Né? Não, sim, senhor. Você aprende o bom dia, boa tarde, boa noite. Porque Nijukun, né? As 20 regrinhas, karatê começa e termina com saudação. Forma que... E pra gente finalizar essa conversa, que foi maravilhosa, faça um jabá da Hebikai, do seu dojo. Legal. Então, a Hebikai, ela é um sonho que se tornou realidade no ano de 1992. Então, há 27 anos que a gente vem concretizando, né, esse sonho. Passaram-se, durante esse tempo, milhares de atletas, de karatecas. Eu vi eles crescerem. Hoje eu dou aula para filhos desses meus alunos. Dou aula para netos, já dei aula para bisnetos desses meus alunos. E 98% deles que passou na minha mão, que a gente se reencontra sempre, a gente vê o agradecimento pela conduta, da formação do caráter, do convívio em si, do antes e o pós-karatê. E aí, gostou dessa conversa? E como prometido, deixarei um gostinho do vídeo de amanhã. Espero vê-lo na íntegra amanhã. Como que um programador poderia ajudar nessa situação? Nesse caso, que a gente tem alguns ritos para chegar no resultado final, que é a criação do programa. Então, o primeiro passo que a gente tenta fazer é a parte de levantamento dos requisitos, que é o quê? Que é conversar com as pessoas que efetivamente trabalham com isso no dia a dia. Então, é você chegar lá pro cara, usando o exemplo que você citou do supermercado, e falar, olha, como que funciona essa sua demanda, como que funciona o seu trabalho? Aí ele vai explicar, chega o produto dessa forma, a gente armazena em tal lugar. Desse lugar, às vezes tem uma regra específica, por exemplo, eu chego aqui um container de 1000 litros de leite, mas desses 1000 litros eu só posso disponibilizar 20 a cada 10 horas. Beleza, então tudo isso são regras ou são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então a gente faz isso na parte de levantamento de requisitos. Aí depois dessa parte de levantamento de requisitos é o quê? É você usar todas aquelas ideias, todo aquele feedback que você teve de quem efetivamente sofre isso, né, que a gente chama de dor, e transformar isso no mapeamento de processo. Então você vai dizer, o cara faz isso, depois desse primeiro passo tem o passo 2, então ele pega os produtos, põe no estoque, a pessoa entra lá na padaria dele, no caso, faz uma compra, passa no caixa, o caixa tem a função de simplesmente fazer a contagem dos itens, a precificação, dar o resultado final, o cara paga.